Valeu, Pedro. Bem, bom dia a todos. Começando sobre o nosso cenário macro, a evolução dele de um mês para cá, da parte internacional, eu acho que a atividade americana teve mais um desempenho fraco por conta da Covid, então da variante Delta e seus impactos na mobilidade, mas com sinais bastante positivos já numa reabertura. Então, a gente, por hora, segue bem menos preocupado com a atividade nos Estados Unidos. A gente acha que lá é uma questão mesmo de evolução de vacina e evolução da pandemia. Os dados continuam vindo bastante fortes, mercado de trabalho forte, não conseguindo preencher as vagas, então a pandemia ainda tem esse efeito lá de bagunçar um pouco mais a oferta do que a demanda. É uma economia que deve continuar crescendo bem, com bastante pressão inflacionária, uma parte razoável de componente externo, mas também uma demanda bastante pressionada, então os dados de venda no varejo seguem bastante altos por lá, e deve fazer o FONC agir. Então a gente imagina que na reunião de hoje já seja anunciado aí o início do tapering, da revisão do programa, da redução do ritmo de compra de ativos, alguma coisa aí na ordem de 10 bi para Treasury, 5 bi para papel imobiliário, e um plano de voo inicial de encerrar esse programa em junho, dado a dinâmica atual da atividade, em especial da inflação, com expectativas ainda bem ancoradas, mas algumas métricas de expectativa não tão confortáveis, pode ser, eu acho que é bem razoável que ao longo desse tapering o FONC possa eventualmente mudar o plano de voo para encerrar o ritmo de compra de ativos até antes de junho, o que preconizaria já um debate sobre início de alta de juros. Então, acho que a dúvida principal agora não é mais, deixou de ser faz tempo, se a gente vai ter uma alta de juros em 2022, mas sim quantas altas de juros a gente vai ter em 2022, se vai ser uma ou se vão ser duas altas. Então, acho que esse é o debate. E pensando em Brasil, obviamente, em emergência em geral, esse é sempre um momento que acaba rebatendo aquilo. Então, a gente já vem com nossos problemas, os preços de ativos extremamente voláteis e, de certa forma, disfuncionais, talvez, não sei se esse é o termo, mas isso tudo sem começar a ter esses impactos que tradicionalmente a gente tem de ciclos de aperto de juros nos Estados Unidos aqui. Passando para o Brasil, a gente continua com um imbróglio muito grande para resolver o orçamento do ano que vem, em que a função objetivo de Brasília é maximizar as transferências do novo Auxílio Brasil e as emendas parlamentares no ano de eleição, sujeitas à restrição que a gente tem, são as regras orçamentárias, claro. Então, a gente está flexível, a PEC 23 propõe flexibilizar as regras orçamentárias, então, basicamente, ela cria um subteto para precatórios, que é um negócio bastante estranho e que a gente vê até uma boa chance disso ser alterado ainda, mas acho que não vale aprofundar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode falar no Q&A. Mas, em especial, isso já abriria aí um espaço de 50 bilhões de reais de gasto. Desses 50 bilhões que abre com esse subteto de precatório, uma parte vai ser só para compensar a inflação mais alta, né? Então, não vai ser gasto, não é emenda nem transferência. Todos os benefícios que são indexados ao salário mínimo, por exemplo, com uma inflação maior, você vai ter um reajuste maior do salário mínimo, vai ter um gasto maior. Deve sobrar aí uns 15 bi para 20 bi desses 50 para o Bolsa, para o Novo Auxílio Brasil. É insuficiente. O programa que o governo anunciou, com o voucher temporário, para que ninguém ganhe menos de R$400, demanda mais 50 bi. Então, a forma encontrada foi mudar o indexador do teto em si. Então, antes o teto era reajustado pela inflação do meio do ano, eles estão querendo mudar para que seja reajustado para do fim do ano. Vai ter uma série de dificuldades operacionais, mas na prática isso abre mais 40, 45 bilhões de reais também, mais até com essa inflação de tal já abre uns 50 bilhões de reais. Então a gente está abrindo numa PEC 100 bilhões de reais para gastar no ano que vem. E aí você está tendo algumas resistências. Fala, poxa, um negócio desse você vota razoavelmente rápido. A questão dos precatórios, os estaduais, quanto que vai para professores, isso aí dá um embrólio na Câmara. Como que vai se dividir esse bolo aí, essas emendas entre os deputados, também não está bem endereçado.
as dificuldades de uma votação presencial, a primeira PEC presencial que a gente tem desde o início da pandemia, então isso pode até, o presidente Arthur Lira pode até revogar essa decisão da mesa e voltar a permitir a votação remota, então isso aí sob júdice, mas o fato é que essa PEC era para ter sido aprovada nas contas de todo mundo na semana passada. Não foi. Essa é uma semana super curta em Brasília, com feriado, dificilmente vota essa semana, seria uma surpresa positiva muito grande. Então deve ficar para a semana que vem. Só que o grande jogo é no Senado, não é na Câmara. A Câmara é onde para ser o aquecimento. Se o aquecimento está sendo assim, a gente não preconiza também um jogo muito fácil no Senado. Se der errado isso, e isso já é ruim, tá? Esse é o ponto. Essa PEC 23 já é ruim, porque a gente chegou num impasse fiscal, o governo, out of the blue, resolveu aumentar para R$400, o mínimo de R$400, um programa temporário, ou seja, esse grau de urgência vale só até a eleição. A gente sabe que não vai ser cancelado nunca esse benefício temporário. Tá? A partir de agora, todo ano vão dar um jeito de renová-lo até que ele vire permanente. Mas, ainda assim, o governo não apresentou o porquê que o benefício médio vai subir de R$190 para, sei lá, R$450, R$480. Que inflação foi essa que foi usada? Né? Não foi o IPCA, não foi o INPC, não foi a cesta básica, não foi nem o preço do combustível e botijão de gás. Assim, se a cesta da pessoa fosse só botijão de gás, ainda ia sobrar grana. Então, enfim, um caráter bem eleitoreiro, teve seu impacto no governo, então a gente teve baixas muito importantes na equipe econômica e um arranhão muito duro no teto de gastos. Né? Então, hoje, quando a gente vai fazer nossos cenários fiscais, a gente olha e encontra a dívida subindo, já ano que vem de novo, com esse patamar de Selic, onde a Selic está indo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, todo esse imbróglio em Brasília, se nada disso der certo, coisas fáceis que o governo pode fazer é estender o auxílio emergencial até o fim desse ano, isso é razoavelmente tranquilo. A partir daí, o governo pode decretar calamidade, e é muito em aberto o que seria esse decreto de calamidade, poderia, no limite, ser uma licença para gastar o quanto quisesse. Então, você fala, estou com calamidade por consequências econômicas, aí você pode gastar sem respeitar nenhuma regra fiscal, tudo que seja para combater essas consequências econômicas. No limite, você pode fazer tudo. Não vejo ainda indo para calamidade. Vejo ainda como mais provável mudanças na PEC 23, não é fácil, dado o regimento da Câmara, e como ela já foi aprovada na comissão especial, não é fácil mudar agora, mas quando se quer dar um jeito lá em Brasília. Tá? Se houver consenso para isso, eles vão mudar. Por fim, teve um impacto absurdo na curva de juros, no câmbio, toda essa confusão fiscal, e uma desancoragem de expectativas de inflação relevante. Então, o Focus, divulgado nessa segunda-feira, já trouxe as expectativas para o ano que vem em 4,5%, lembrando que a meta é 3,5%, com a Selic subindo para 10,5% já. Então, uma Selic de 10,5% no ano que vem, segundo o Focus, gera uma inflação 100 pontos acima da meta de inflação. O Banco Central vem reagindo a isso, subiu a Selic em 150 pontos para 7,75, divulgou hoje uma nota, a ata da reunião do Copom, antecipou um pouco a divulgação da ata hoje mais cedo, com uma ata bem dura, dizendo que essa piora de expectativas e a piora de risco do próprio Banco Central fez com que o Banco Central, hoje em dia, na prática, ele disse que hoje ele trabalha com um juro neutro ainda mais alto. Então, os modelos dele dizem que o juro real de equilíbrio da economia é 3%. Sei lá, 3 com uma meta de 3,5, era a Selic nominal de equilíbrio, vem para estar em 6,5. Agora, como ele já trabalhava com um risco fiscal que dava mais 50 pontos para essa Selic, então era um juro de equilíbrio de 3,5, e reforçou essa piora hoje, então ele deve estar com um juro terminal de 4, isso quando tudo estiver em equilíbrio. E as projeções dele, a nossa leitura, quando a gente vê o quanto ele fala de juro neutro, como ele fala de balanço de risco, quando a gente olha as projeções dele, o Banco Central hoje está falando que as projeções dele são de inflação de 4,1 no ano que vem, e ele quer trazer para 3,5 no ano que vem ainda, porque ele fala, olha, as expectativas estão desancoradas, e é muito custoso para a economia eu não reancorá-las, então eu prefiro já trazer essa inflação para a meta no ano que vem. A gente está falando hoje de uma Selic de 12 pela comunicação do Banco Central, entre 12 e 12,25,
A gente trabalha com uma Selic um pouquinho mais baixa aqui por hora, alguma coisa em torno de 11,5, com 11,75. A gente acha que ele vai mudar a premissa dele de energia elétrica. Como que essa Selic mais alta, mas honestamente, assim, para os nossos modelos, para as coisas relevantes, assim, Selic em 11,75, Selic em 12, muda muito pouco, tá? Como que isso conversa com o nosso cenário? Primeiro, atividade econômica, impacto bem importante, então a gente tem um PIB ano que vem já caiu para casa de 1, com 1,5, só que com alguns drivers ainda segurando, então essa reabertura de serviços, algumas coisas aí que não são correlacionadas com juro, como indústria extrativa, agro, a gente vê que choveu, deve ter uma safra de milho muito boa no ano que vem, a soja deve bater recorde de novo, ainda que com uma área plantada maior. A gente vê espaço para crescer. Mas é um crescimento baixo. Está muito longe para discutir, mas a grande porrada de um aperto monetário desse seria 2023, né? Você pega a desaceleração de 22 e continua caindo no começo do ano seguinte. Então, nossos modelos aí, se deixar a ferro e fogo o modelo, você começa a ter um PIB negativo em 23, mas isso é um negócio que, enfim, tem tanta incerteza, está tão longe, tem Fed, tem eleição e tudo mais, que a gente está tomando aí, tentando dar mais peso para o nosso cenário até o fim de 2022. Mas é um cenário difícil, um cenário de juro alto, um cenário não favorável à popularidade do presidente. Tá? Então, a gente não consegue ver uma retomada muito brusca da popularidade do presidente. Por fim, os indicadores fiscais, acho que a gente é um negócio que a gente vem falando também, e é a capa do valor de hoje, sobre o impacto desse juro mais alto na trajetória de dívida. Né? Então, o governo vira e mexe, fala, a arrecadação surpreendeu em 300 bi esse ano. Surpreendeu porque o preço relativo mudou. Né? Então, basicamente, quando a gente vê o IGP de 30%, é isso. Você fala assim, poxa, o IGP está acima do IPCA, a arrecadação vai subir. Historicamente é assim no Brasil. Uma hora isso vai reverter e a inflação vai começar a subir abaixo do IPCA também. Então, a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Então, no fim dos anos 90, isso aconteceu. No fim entre 2013, 14 e 15, a gente também teve essa reversão do ciclo de commodities e de preços relativos. A gente sabe que é sempre um momento fiscal muito duro. Então, o benefício, entre aspas, da pandemia, que é essa mudança de preço relativo, me parece temporário, ao passo que o maior despesa de juros e o maior tamanho da dívida, né? Então, não adianta olhar a dívida como percentual do PIB, quando o deflator do PIB sobe 15%, a gente não sabe, a gente sabe que de alguma forma vai ter uma devolução lá na frente. Mas a conta aí feita pelo jornal, que é a que todo mundo tem na cabeça, é isso também, é 300, 400 bi por ano de custo. Então, a gente perdeu todo o bônus aí da trajetória benigna de preço relativo, deve ficar com essa fatura aí por um bom tempo e com uma reversão a qualquer momento desse choque favorável. A qualquer momento não quer dizer mês que vem, mas para fiscal pode ser ano que vem, no ano seguinte. Então, mudou bem o nosso cenário vem se deteriorando bastante já, né? Acho que o pessoal vai falar um pouco mais depois, mas o ponto é que eu esperaria que a esse momento a gente já está se estabilizando num cenário ruim. E não, na verdade não está claro se a gente está chegando no fundo do poço. A velha história do chegar no fundo do poço tem um alçapão, mas está um pouco com cara disso, aí dada essa tramitação confusa da PEC dos precatórios, o governo com uma articulação política bastante confusa também, e um Banco Central tendo que correr aí atrás do prejuízo em função da desancoragem de expectativas aí pela confusão fiscal. Então é isso, pessoal. Da última vez que a gente falou para cá, a gente já estava bastante pessimista, e ficamos bem mais, em especial por conta de um budget de juros muito maior. Tá? Então, a Selic 2 dígitos não é que é uma possibilidade, é algo que já ficou, uma discussão que já ficou para trás. Assim. Agora, a discussão é quão acima de 10% fica a Selic. A Selic vai para 11, 12, 13? É esse tipo de discussão que a gente está tendo nesse momento. Não vejo o Banco Central recuando, lembrando que o Banco Central é autônomo, não tem como você fazer uma ingerência, e o presidente do Banco Central tem um trânsito muito bom dentro do governo, e
tem sofrido pressão zero por entregar isso. Então, há um diagnóstico que o problema do governo agora é a inflação, e assim combate a inflação. Acho que talvez esse seja o único ponto positivo a destacar. Eu nunca vi um presidente do Banco Central dar um ciclo de juros tão alto assim, acelerando a cada 2 reuniões, acelera o pace, e ninguém reclama em Brasília. Você não vê uma reclamação em relação ao presidente do Banco Central. É isso da nossa parte aqui, Pedro. Deu uma piorada boa aí no último mês.